Fala pessoal, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ricardo Freitas, sou especialista em investimentos e dentro da linha do Meeting Minds, eu sou responsável pela renda variável. Para quem assistiu os vídeos anteriores, a gente falou no primeiro vídeo sobre as ações, como funcionam as cotações das ações, como ter acesso ao mercado para compra das ações, algumas maneiras básicas de se analisar como o preço das ações se movimentam, basicamente por oferta, demanda e também pelo aspecto especulativo. Num segundo vídeo a gente falou sobre o mercado de derivativos, tá? Basicamente dos índices futuros. E enfim, chegou aqui a nossa última série desses 3 vídeos, que é para falar um pouquinho sobre commodities. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre commodities, tem 2 pontos que eu quero abordar com vocês. Tá? Essa série se encerra aqui, porque no próximo sábado, no dia 23, a partir das 8h30 até as 17 horas, nós teremos o Meeting Minds da Liga do Saber. Ricardo, o que é o Meeting Minds? É uma oportunidade onde você vai ter especialistas de investimentos, especialistas em planejamento, especialista na parte de investimentos, eu como renda variável, teremos o Paulo Bruccoli para falar um pouquinho da renda fixa, teremos também o Edward, teremos o Luiz Botelho, o pessoal falando do aspecto comportamental, do planejamento, de como estruturar um orçamento. Basicamente é uma experiência fantástica que você tem acesso de passar um sábado, o dia todo, aprendendo a alterar o seu mindset, a forma como você pensa, a forma como você se planeja para ter um futuro mais próximo. Como ter um futuro mais próximo? Basicamente com planejamento melhor, com uma cabeça, com pensamento, uma filosofia voltada para a geração de resultados e depois aproveitando as oportunidades de investimentos que toda essa formatação que a gente consegue passar para você em um dia, ela é capaz de te proporcionar. Então, assim, é um investimento de R$110 para passar um dia todo recebendo uma carga de informações que pode, de verdade, gente, fazer diferença na vida de vocês. Então, para quem ainda não se inscreveu, ainda restam algumas vagas. Chama a gente aqui, se tiver pergunta, dúvida, manda, a gente vai respondendo. Eu estou sozinho aqui hoje cuidando disso, mas eu garanto para você que a gente responde na sequência todas as dúvidas, inclusive com relação à inscrição do Meeting Minds. Agradecer a presença de vocês aqui nessa live. A ideia é justamente só fazer um alinhamento de expectativas. Nós falamos de ações, falamos de derivativos e hoje falaremos de commodities. Qual é o alinhamento de expectativa que eu faço com você? Nesses vídeos, que duram cerca de 20 a 30 minutos no máximo, eles não são suficientes para você se tornar um operador de bolsa de valores, seja com ações, seja com derivativos, ou seja, de commodities, a ponto de ter sucesso, de ganhar dinheiro. A ideia desses vídeos é que no processo educacional financeiro você compreenda que esses mercados existem e que se você se dedicar a compreendê-los, a entender como formam-se os preços dele, como se analisa gráfico, oferta, demanda, sazonalidade, enfim, você pode de fato ter oportunidade de fazer dinheiro nesses mercados. Ricardo, com essa live então você está dizendo que não é suficiente. E no Meeting Minds? No Meeting Minds você fica apto a entrar nesse mercado. Ter sucesso, gente, não é algo... Desculpa se eu estou quebrando um pouquinho, vamos dizer assim, o otimismo de vocês. Mas para ter sucesso no mercado de renda variável, isso vai envolver estudo. Bastante estudo. O Meeting Minds te deixa apto para acessar esses mercados, mas o teu sucesso, ganhar dinheiro nesses mercados, vai depender sim, obviamente, de muito estudo, muita análise, muita compreensão do que forma preço, muita compreensão de como o mercado se comporta, seja em ações, tem um comportamento para cada nicho de empresa, nos contratos futuros, os aspectos políticos, os aspectos globais, financeiros, o que eles afetam a oscilação de preços, e nas commodities, basicamente, vamos entrar de fato no que são commodities, até para ficar mais claro. As commodities, elas são, vamos chamar assim, as commodities são padrões de negociação. Ricardo, mas não ficou claro ainda. As commodities sempre envolvem algum produto que
vamos dizer assim, milho é milho no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, em qualquer país da Europa, da África. Então o milho ele é uma commodity. Ricardo, por que ele é uma commodity? Porque existe um preço internacional do milho. Tá? O milho não tem uma marca diferente. Milho é milho em qualquer lugar. Então ele tem um valor. E a commodity ela tem um valor que é uma referência do preço internacional dessa commodity. Então, se você entrar lá no site da B3, você consegue, se você digitar www.b3.com.br, logo do seu lado esquerdo do site, você vai clicar lá, já vai aparecer a opção commodities. Você clicando lá, você já vai conseguir ver quais são as commodities negociadas. Né? Eu estou com a tela aberta aqui, eu não estou conseguindo compartilhar, mas a ideia é que você saiba, por exemplo, lá no site da B3 você vai encontrar açúcar cristal, boi gordo, café, etanol, milho, ouro, petróleo, soja, ou seja, são mercadorias que têm o seu preço padronizado internacionalmente. E aí, portanto, existem cotações internacionais. Bom, eu vou usar o exemplo do milho, tá? Vou fazer um disclaimer aqui, uma recomendação. Não entre para negociar esse contrato futuro lá no home broker da tua corretora sem que você compreenda o processo como um todo. Lembrando, isso aqui é para que você saiba que o mercado existe. Não é uma recomendação de compra de contrato futuro. Eu vou usar o contrato de milho, que é um dos mais líquidos. É um que tem a formação de preço dele que obedece tendências de longo prazo, ou seja de acordo com a safra, demandas de continentes de Europa, por exemplo, ou da América do Norte, que tem uma produção de milho insuficiente para atender os seus mercados locais, eles precisam comprar milho das cotações internacionais, basicamente da América do Sul e também da África. Então, assim, o contrato de milho na nossa B3, na nossa Bolsa de Valores, é um dos contratos mais líquidos e algum dos mais fáceis de compreender a tendência do preço subindo. Então, se você sabe, se você comprar algo aqui e o preço vai subir, você pode comprar aqui e estimar quando você vai vender e você vai ter a variação, você vai ter esse ganho, esse delta percentual em relação a esse prazo. Ou quando o preço está alto, você pode vender aqui e aí você pode vender a descoberto, isso gera um aluguel, tem um custo, tá? A ideia não é entrar nisso, mas você pode também operar vendido. Você vende um contrato caro aqui, compra ele barato aqui. Essa variação do caro para o barato também significa um ganho para você, claro, tem que deduzir os custos. Mas isso está lá, o código do milho nesse mês é o CCMH19, tá? É o contrato que vence no dia 15 de setembro, lembrando que o contrato de milho vence a cada 15 dias. Eu poderia falar de ouro, de açúcar, de boi gordo, cada um tem a sua característica. Se você tiver curiosidade, entra no site da B3, você vai conseguir ver a característica de cada um. O milho, por exemplo, que é o que a gente está usando aqui como esse exemplo para falar de commodities, ele tem negociação até às 16 horas e 20 minutos. Então, tem que tomar cuidado, conforme você der o horário da ordem, você pode ficar posicionado com uma ordem para execução no dia seguinte. Então, lembrando, o milho negociado até às 16h20. Tá? Um contrato futuro de milho, ele equivale a 450 sacas de 60 quilos de milho. Ricardo, então se eu comprar um contrato de milho, vão entregar o milho na minha casa? Não. Isso aqui também a commodity também é um derivado financeiro de um produto tangível que é o milho. Você pode pegar o milho existe. Então você pode negociar a variação, você pode entrar como um especulador de preço. Ser especulador não é pecado. O especulador ele é muito importante para o mercado, porque ele ajuda a dar liquidez no mercado financeiro e proteger quem de fato produz o milho, importa, exporta, enfim. Ele precisa dessa segurança que sim, é o especulador que proporciona. Tá? Então, se algum amigo falar para você, especulador financeiro, sim, o especulador financeiro tem a sua função no mercado, ele é importante, ele funciona e não é pecado ganhar dinheiro com isso, tá bom, gente? Hoje, para vocês terem ideia, então, Ricardo, nossa, 400 sacas de milho, hoje, por exemplo, a cotação do contrato futuro de milho está em R$ 36 cada. Então, você pode, sim, comprar
R$ 36, o equivalente a um saco de milho, você vai ter a variação proporcional. É que as corretoras normalmente limitam, você precisa ter uma garantia de pelo menos R$ 1.000, e dependendo da corretora, ela pode te autorizar a comprar um valor similar do equivalente em contratos de sacas de milho. E a lógica segue a lógica de todos os demais ativos de renda variável. Se for ações, então você deve comprar barato, vender caro. E repetir isso, quantos ciclos você conseguir repetir, você sempre vai ganhar dinheiro. E se tiver caro e você vender barato, ótimo, repita isso por vários ciclos, um determinado prazo, você ganha dinheiro. A diferença é que tanto as ações quanto os derivativos futuros, como a gente falou no vídeo anterior, que são o índice futuro da bolsa, os mini contratos, né, ou contrato cheio, de dólar também, eles têm uma volatilidade maior, vamos dizer assim, a análise técnica, que é compreender o gráfico, a tendência e estatisticamente qual é o comportamento do gráfico, para esses ativos eles são muito mais rápidos, muito mais voláteis. Então, nesses você consegue operar um day trade com pelo menos uma chance maior de sucesso. Já num contrato de milho, como envolve todo um processo produtivo, um processo de demandas internacionais para exportação, ou até um ativo, por exemplo, que demanda importação, a previsão da oscilação do preço, dessa volatilidade, ela segue um prazo maior. Então, você consegue ter uma previsibilidade com mais prazo. O gráfico normalmente é um gráfico semanal, diferente de um day trade de mini contrato, que você vai olhar gráfico de 5 minutos. Olha, vamos ver como é que o gráfico se comportou em 5 minutos. Já num contrato futuro de commodity, você vai precisar de um prazo maior vamos dizer, para compreender a tendência. E claro, lembra lá atrás que eu falei do estudo? Você precisa entender como o mercado se comporta internacionalmente, compreender a lógica do fluxo do milho, de importação, exportação, de subida de preço. Quanto mais gente querendo comprar milho, olha só, vamos imaginar assim, houve uma demanda muito grande da China. Eu não sei se é verdade, mas vamos imaginar que os chineses não produzam milho suficiente para atender a demanda interna. Eles vão querer importar esse milho de países como o Brasil, de países como a África do Sul ou demais países produtores. Então, havendo uma demanda grande, esse preço tende a subir. Ricardo, mas como funciona essa dinâmica? É isso que tem que ser estudado, porque os mercados obedecem sim tendências. E se eles obedecem tendências, a tua chance de ganhar dinheiro de fato aumenta. Isso serve para ações de empresas, ações de bancos, indústrias, empresas de consumo, enfim. Isso serve para contratos derivativos de índice de bolsa, dólar, e isso também funciona nas commodities, apenas é que com commodities a oscilação de preços ela é mais lenta, ela depende de outros fatores de aspecto técnico, oferta, demanda, oscilação do gráfico, ou até aspectos de fundamento, de compreender a demanda do consumo de milho internacional e o que tem de oferta para suprir essa demanda. Tá? A negociação de commodities também passa por uma corretora de valores, então para acessar a B3, a nossa Bolsa de Valores paulista, ou brasileira, como a gente pode dizer, você precisa ter uma conta numa corretora. Tá? Imposto de renda. O imposto de renda segue a linha da renda variável, 15% do seu ganho. Na tua nota de corretagem, nós suponhamos você comprou um contrato de milho, comprou num dia, vendeu uma semana depois. Aquele ganho que você obteve, você vai ter 15% de imposto de renda. A tua nota de corretagem já recolhe 1% ali, é o que a gente chama de dedo duro, porque a corretora está avisando o fisco, olha, ele ganhou X reais aqui, isso equivale a 1%. Os 14% você tem que recolher através de uma DARF, tem todo um sistema de cálculo, a própria B3 tem algumas formas para te ajudar a fazer isso. Você mesmo preenche a DARF e recolhe no teu banco. É recomendável que você pague bastante imposto de renda. O desejo do Ricardo é que sempre que você operar contratos futuros, ações, que você pague muito imposto de renda. Porque o imposto de renda é 15% do teu ganho. Quanto mais imposto de renda você pagar, isso significa que você está, de fato, ganhando bastante dinheiro. A ideia, então, é que você compreenda o mercado de commodities, ele existe, ele está disponível, há tendências, há previsibilidade de oscilação de preço e dentro disso você pode fazer uma oportunidade incrível de
de ganho financeiro, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje a gente falou isso de commodities. Tendo perguntas, eu não consigo ver aqui como é que estão, mas manda, tá? Eu vou responder todas elas depois. E eu espero de verdade ver vocês no sábado, lá no Meeting Minds. A gente pode. Eu vou ter pelo menos 2 horas de bate-papo lá com vocês. Eu tenho uma apresentação, eu tenho mais detalhes desses mercados, para de fato você ficar cada vez mais preparado para progredir financeiramente. Claro, tem todo um aspecto comportamental que os meus amigos vão fazer antes. O Paulo vai falar de renda fixa. A hora que você chegar na renda variável, você vai estar preparado para assimilar ainda mais conteúdo. Ricardo, então no sábado eu saio pronto? Eu não diria que você sai pronto para resolver todos os seus problemas, mas você vai ter as ferramentas para ser cada vez mais autor, responsável e protagonista do teu sucesso. Tá bom, gente? Espero ver no sábado. Para quem quiser informações, entre lá no site ligadosaber.com.br. Inscreva-se no Meeting Minds e no sábado, 8h30, a gente tem um encontro lá no Santana Tower. Fique à vontade, mandem as perguntas, a gente está à disposição de vocês. É um investimento muito baixo, mas que pode fazer diferença por toda a tua vida. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Até sábado, se Deus quiser. Um abraço.